Olá pessoal, mais uma aula de exercícios resolvidos sobre funções e hoje nós vamos falar de função composta e função inversa. Clique no link que está na descrição aqui do vídeo e acesse o material dessa aula que contém o enunciado das questões que serão resolvidas. Vamos lá para a primeira. Exemplo, então nós temos duas funções reais. O que isso significa? Que tanto o domínio como o contradomínio dessas funções é o conjunto dos números reais, tá? Significa que eu posso fazer qualquer tipo de composição entre as duas funções, porque o contradomínio de uma sempre vai ser igual ao domínio da outra, que foi a condição necessária para eu ter uma composição de funções que a gente viu na aula passada. Mas geralmente você não vai ter que se preocupar com isso aqui, tá? Se uma questão te pedir para fazer duas funções compostas, pode fazer porque vai dar, não tem problema, tá? Então a função f é 2x mais 5 e a função g é menos x menos 1. Na letra A, preciso calcular fog de x. Então, essa bolinha aqui indica uma composição de funções. Mas a gente lê fog mesmo, não tem problema, tá? Então, f de g de x, fog de x, né? O que isso significa? É a função g composta com a f. Eu sempre leio da direita para a esquerda. Função g composta com f. Isso aqui é a mesma coisa que f de g de x. Eu poderia ter essa outra anotação aqui, f de g de x. Essa daqui, geralmente, ela é melhor porque é mais fácil de entender o que a gente precisa fazer. Mas posso ter essa outra anotação também, tá? As duas são a mesma coisa. Então, f de g de x, o que eu vou ter que fazer? Na função f, calcular para o domínio sendo o g de x. É isso que significa, tá? Então, qual é a função f? Vamos colocar de azul aqui, então. A função f, nós temos f de x igual a 2x mais 5. Se eu quisesse calcular f de 2, por exemplo, professor, eu trocava o x por 2, coisa mais fácil do mundo, né? Exatamente, então aqui funciona da mesma forma. Se eu quero calcular o f de g de x, eu vou trocar o x da função f pelo g de x. Eu vou trocar o x pelo que está dentro desse parênteses aqui do f, né? Então vamos lá. Eu quero calcular f de g de x. Eu vou trocar o x da função f por g de x. Então vai ficar 2 vezes x, eu tenho 2 vezes g de x. Vamos colocar de verde aqui o g de x. Certo? Mais, então, mais 5, né? Da função f aqui. Então, 2 vezes g de x mais 5. G de x nós conhecemos, né? É a função menos x menos 1. Então é só trocar o g de x por menos x menos 1. Eu vou ficar com f de g de x igual a 2 vezes menos x menos 1. Preciso colocar parênteses aqui, porque o 2 está multiplicando o g de x, e o g de x é tudo isso aqui. Então o 2 vai multiplicar tudo isso aqui, tá? Mais 5 aqui fora. Muito bem. Então f de g de x, finalmente, nós teremos aqui então, 2 vezes menos x, eu fico com menos 2x. 2 vezes menos 1 fica menos 2. Menos 2 mais 5 fica mais 3. Então essa é a função g composta com f. Certo? Menos 2x mais 3. Tá ok? Letra A tá feita. Na letra B a gente precisa encontrar f de g de 2. Então eu tenho que pegar na função g composta com f e calcular para o domínio 2. Isso aqui que significa f de g de 2. Como a gente já encontrou a função f de g de x, fica bem fácil calcular isso aqui agora, né? É só pegar nessa função aqui, trocar o x por 2 e acabou. Então é isso que a gente vai fazer. A gente sabe que f de g de x é igual a menos 2x mais 3. Se eu quero calcular f de g de 2, basta trocar esse x por 2. Então vai ficar menos 2 vezes 2 mais 3. Então eu vou ter aqui f de g de 2 igual menos 2 vezes 2 fica menos 4. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Então f de g de 2 é igual a menos 1. Uma outra forma que eu poderia ter feito isso aqui é fazer o seguinte. Primeiro calcular na função g qual vai ser o valor dela para o domínio 2, para o x sendo 2. E o resultado disso eu calcularia na função f. Tá? Só que eu teria que fazer duas contas, né? E a função composta serve justamente para não ter que fazer essas duas contas, para eu fazer essa conta aqui de uma vez só.
Então esse é o objetivo da função composta, tá? Muito bem, na letra C eu tenho que calcular qual vai ser o valor do domínio 1 quando eu calculo ele na função inversa da f composta com ela mesma. É isso que significa FOF elevado a menos 1 de 1. Eu vou ter que primeiro fazer a função f composta com ela mesma, isso aqui que significa FOF, certo? F composta com f. Dessa composição eu acho a função inversa, e aí nessa função inversa eu calculo para o x sendo 1, tá? Parece muito difícil, mas não é. Primeiro passo então, fazer a função f composta com ela mesma. Professor, posso fazer uma composição da mesma função, ela com ela mesma? Posso, porque o seu domínio e o seu contradomínio são iguais, então não vai ter problema, né? Muito bem. Então, FOF, f composta com ela mesma, é a mesma coisa que f de x, certo? Então eu vou pegar na função f, e vou trocar o x pela própria função f. É isso aí que eu vou fazer, certo? Então a função f é 2x mais 5. Então eu vou trocar o x por f de x, vai ficar 2 vezes f de x mais 5. Então vamos lá. F de x vai ser igual 2 vezes f de x, eu vou ter 2 vezes a função f. Então 2 vezes 2x mais 5. Vamos colocar aqui. Isso aqui mais 5. Então f de x vai ser igual 2 vezes 2x fica 4x. 4x mais 2 vezes 5 eu tenho 10, 10 mais 5, 15. Então vai ficar 4x mais 15. Essa é a função f composta com ela mesma. Agora eu preciso achar qual é a inversa dessa função aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar, primeiro passo, vou trocar esse f de x por y, né? Porque ele vai ser os valores da imagem da função. Então isso aqui é o y. Então vamos colocar aqui agora obtenção da inversa, certo? Então obtenção da inversa. Primeiro passo a gente vai trocar então f de x por y. Y igual a 4x mais 15. Aí o segundo passo é trocar y por x e x por y. Então vai ficar x igual a 4y mais 15. E o terceiro passo é eu isolar o y, tá? Então vai ficar x menos 15. Eu vou ter que passar esse 15 que está somando subtraindo. Isso aqui então é igual a 4y. E agora, para isolar o y, é só passar esse 4 que está multiplicando, dividindo, tá ok? Então eu vou ficar com x menos 15 dividido para 4. Isso é igual ao y, tá? Quem que é o y então? Y é a função inversa da f de x. Então eu vou escrever da seguinte forma. Vou colocar do lado aqui. f de x elevado a menos 1, né? Porque é a inversa dessa composição aqui. É igual então a x menos 15 sobre 4. Então a questão quer saber qual é o valor dessa inversa quando eu coloco 1 para o x, quando eu calculo o domínio 1. Então, para finalizar a questão, vamos colocar aqui. Se x então for igual a 1, o que vai acontecer? Nós temos FOF elevado a menos 1 de 1. Então é só trocar o x aqui, né? FOF e f de x é a mesma coisa. Só trocar esse x por 1. Então eu vou ficar com 1 menos 15 dividido para 4. Isso aqui resulta então FOF na menos 1 de 1 igual a menos 1 menos 15 fica menos 14. Menos 14 dividido para 4 eu posso simplificar por 2, certo? Isso aqui vai ficar então menos 7 dividido para 2. Esse é o valor então da função f, da função inversa da f composta com ela mesma quando eu calculo o domínio 1, tá ok? Exemplo 2. Novamente eu tenho duas funções definidas em R, ou seja, não vai ter problema, posso fazer qualquer composição que eu quiser entre as duas funções, certo? E aí essas funções são g de x igual a 4x mais 5, está destacado em azul, e h de x igual a 3x menos 2, está aqui em verde. Aí eu tenho essa equação
g de h de x mais h de g de x é igual a g de h de 2 menos h de g de 0. Eu tenho que achar qual vai ser o valor desse x aqui, tá? Professor, como é que eu vou resolver uma equação envolvendo função composta? Existe isso? É bem simples, tá? O que a gente vai ter que fazer? Encontrar cada uma dessas funções aqui separadamente, tá? Encontrar cada um desses valores separados e aí só substituir aqui. Porque aí vai ficar uma equação de primeiro grau em função de x só, tá? Então não se preocupa com essa equação aqui por enquanto. O que a gente tem que fazer é achar separadamente o que é g de h de x, o que é h de g de x, e depois calcular esses dois valores aqui, tá? Então, primeira coisa, quem que é o g de h de x? Vamos calcular do lado aqui. Então, g de h de x é a função h composta com g, certo? Função h composta com g. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar na função g e calcular para o x sendo h de x, né? Então, quem que é a função g? Função g é 4x mais 5. Então, eu vou ter que trocar esse x aqui pela função h de x, né? Então, vai ficar 4 vezes h de x mais 5. Certo? Então, eu vou ter g de h de x igual a 4 vezes... Quem é h de x? h de x é 3x menos 2. Então, eu vou substituir aqui o h de x. 3x menos 2 mais 5. Então, vamos lá. G de h de x vai ser igual a 4 vezes 3x, eu tenho 12x. 4 vezes menos 2, eu fico com menos 8, mais 5. Então, G de h de x é igual a 12x. Menos 8 mais 5 fica menos 3. Então, pronto. G de h de x a gente já encontrou. Então, esse primeiro cara que está aqui a gente já pode substituir. Ele é 12x menos 3. Vamos colocar aqui então. 12x menos 3. Agora temos que achar quem é h de g de x. Será que é a mesma coisa? G de h de x e h de g de x mudou a ordem, né? Do g e do h. Então não é a mesma coisa, tá? Nesse segundo caso aqui, eu tenho a função g composta com h. Antes era h composta com g. Então aqui vai mudar a ordem. Nesse segundo aqui eu vou ter que pegar na função h e trocar o x pelo g de x, certo? Então vamos lá. Quem que é a nossa função h? Então a gente quer calcular o h da g de x. A gente vai pegar na função h e trocar o x por g de x, certo? Só vai mudar a função ali. Então eu tenho 3x menos 2, vai ficar 3, que multiplica então o nosso g de x, certo? Menos 2, está ali. Então vamos ter aqui h de g de x igual a 3 vezes a g de x. Quem é g de x? Está aqui, 4x mais 5. Então vai ficar 3 que multiplica 4x mais 5 menos 2. Então eu tenho h de g de x igual 3 vezes 4x, novamente eu tenho 12x. Então está aqui, 12x, 3 vezes 5, 15, então mais 15 menos 2. H de g de x, então, vai ser igual a 12x. Aí eu tenho 15 menos 2, fica 13. Então, 12x mais 13. Também sem quem é h de g de x. Já posso substituir aqui. Então vai ficar mais o h de g de x, que é 12x mais 13. Então, 12x mais 13. Já está ficando uma coisa mais bonita, né? Mais parecida com uma equação que dá para resolver, certo? Só falta agora, então, eu encontrar quem é g de h de 2 e quem é h de g de 0. Agora fica bem fácil. Se eu quero achar g de h de 2, é só eu pegar na função g de h de x e calcular para o x valendo 2. Bem tranquilo. Então como é que vai ficar? Vamos colocar aqui então, nessa função aqui, para x igual a 2. Então a gente vai ficar com g de h de 2 igual, só trocar o x por 2, eu vou ficar com
12 vezes 2 menos 3. Então, G de H de 2 é igual, sempre faço a multiplicação primeiro, né? 12 vezes 2, 24. 24 menos 3, 21. Maravilha! G de H de 2 é 21. Então, também substituo esse cara aqui. E só falta agora, então, achar o H de G de 0. Então, eu pego na função H de G de x e calculo para o x sendo 0. Então, nessa função aqui, para x igual a 0, nós teremos H de G de 0 igual a 12 vezes 0, né? Vou trocar o x por 0, mais 13. 12 vezes 0 fica 0. 0 mais 13 dá 13. Então, H de G de 0 é 13. Finalmente, então, eu tenho aqui, para o H de G de 0, 13. É só resolver essa equação agora, que é uma equação do primeiro grau, bem fácil. Tá? Eu vou juntar x com x, número com número. Então, eu tenho 12x mais 12x, 24x. Muito bem. Esse 3 dá para juntar com esse 13, certo? Menos 3 mais 13 fica 10. Então, 24x mais 10 igual a 21 menos 13 vai ficar quanto? Eu tenho 8, certo? 21 menos 13, então, dá 8. Agora é só eu isolar esse 24x, vai ficar, então, 24x igual a 8. Esse 10 vai passar subtraindo, né? Ele está somando. Eu tenho 8 menos 10, vai ficar menos 2. Então, x vai ser igual a menos 2 dividido para 24, que a gente consegue simplificar dividindo por 2 em cima e embaixo. E a gente vai encontrar x igual a menos 1 sobre 12. Tá ok? Que vai ser, então, o nosso gabarito que nós temos ali, que é a letra C. Último exemplo, vamos falar agora de função inversa. Então eu tenho essa função aqui, f de x igual a 3x menos m sobre 4. Aí eu sei que se eu pegar a função inversa da f e calcular para o domínio 5, resulta 2. Isso aqui que significa, então, f na menos 1 de 5 igual a 2. E eu tenho que achar qual o valor do m. Então a minha função f ela não está completa. Ela tem uma incógnita m que eu não sei qual é e eu tenho que achar. É um número que eu tenho que achar qual é. Certo? Então eu sei que a função f ela tem uma inversa, ela pode ser inversível, tá? Porque a questão me dá um ponto dessa função inversa. Eu sei que na função inversa de f, se o x for 5, o y resulta 2. Né? É um ponto da função inversa que eu tenho aqui. Então é só eu pegar a função inversa de f, substituir ela por esse ponto que eu conheço, e aí vai sobrar só o m para eu achar qual é o valor dele. Bem fácil, tá? Então a gente vai ter que primeiro achar qual é a função inversa da f. Vamos lá então? Primeiro passo, eu troco f de x por y, lembra disso, né? Então eu vou ficar aqui, ó, com y igual 3x menos m dividido para 4. Muito bem. Qual que é o segundo passo? Vamos colocar aqui, ó, segundo passo agora. Lembra, a gente vai trocar y por x e x por y, né? A gente vai inverter as variáveis da função. Então eu vou ficar com x igual a 3y menos m dividido para 4. M eu não vou mexer, porque m é uma incógnita, é um número. Não são as variáveis da função, tá? Variáveis da função é o x e o y. Muito bem. Agora, qual que é o terceiro passo? O terceiro passo para eu achar a função inversa é isolar o y, certo? Então, no terceiro passo, eu vou isolar o y. Muito bem. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é passar esse 4 que está dividindo multiplicando, certo? Então eu vou ficar com 4x igual a 3y menos m. Bom, agora o que eu vou ter que fazer? Passar esse m que está subtraindo, somando para o lado de cá, certo? Então vai ficar 4x mais m igual a 3y. E finalmente basta eu passar esse 3 que está multiplicando e dividindo. Aí eu isolo o y. Então eu vou ter 4x mais m dividido para 3. Esse é o y, tá? Que é então a nossa função inversa da f. Ou seja, a gente sabe que f elevado a menos 1, função inversa de f, ela é igual a 4x mais m
dividido para 3. Está aqui a função inversa. Agora eu conheço um ponto dessa função inversa. Eu sei que se eu colocar 5 para o x nessa função aqui, vai resultar 2 o valor dela, certo? Então é só eu substituir esse ponto na função, vai sobrar o m e eu acho o valor dele. Bem fácil, tá? Então vamos lá, vou copiar a função aqui novamente. Eu sei que f elevado a menos 1 de x, função inversa de f, é 4x mais m dividido para 3. Com a informação da questão, eu sei que se o x for 5, a função resulta 2. Tá? Então é só eu substituir aqui. A função vai resultar 2 se o x for 5. Então eu troco o x por 5 e 2 vai ser o valor da f na menos 1 de 5. Né? Então aqui eu tenho 2 igual a 4 vezes 5 mais m dividido para 3. Agora é só eu resolver e achar o valor do m, tá ok? Então eu passo esse 3 aqui multiplicando, fico com 3 vezes 2 que dá 6. 6 igual a 4 vezes 5, 20, mais m. Agora é só isolar o m, eu vou ter que passar esse 20 que está somando, subtraindo, certo? Então eu tenho m, vou ficar aliás com 6 menos 20 igual a m. 6 menos 20 fica menos 14. Então meu m é igual a menos 14. Nosso gabarito então é a letra E. Gostou dessa aula? Então curta esse vídeo e inscreva-se no canal. Assim você vai ficar por dentro de todas as nossas novidades. Toda semana tem 2 novas aulas saindo e você vai ficar sabendo em primeira mão. Valeu!